Bom dia, gente. Bom dia aí, pessoal que me segue nas redes sociais. Aqueles que ainda me seguem, porque muitos já estão me abandonando. A internet tá dando. Até a internet aqui hoje quer me abandonar. Tá amarrado. Sai em nome de Jesus. Estou despedido de confusão. Ok? Ah, os fariseus da época de Cristo, mas hoje tem um monte de fariseu, viu? Pensa que, isso é aquela época lá, os fariseus, então o mundo tá cheio de fariseu, ok? Os fariseus, eles conheciam a Bíblia de capa a capa, como diz, de capa a capa, mas queria mandar no Filho de Deus, queria dar ordem ao Filho de Deus. Eu não preciso ficar entrando em detalhe, é só vocês pega o Evangelho e vai ler. Vem conosco, Jesus. Vem conosco, Jesus. Então, por que que eu me incentivei a fazer essa? Porque depois que eu fui pesquisar a história da igreja, depois a internet ficou melhor pra gente pesquisar as coisas, né? Que antes todo mundo podia enganar todo mundo. O pessoal bobinho, não sabia ler, não sabia escrever. Depois passou a ler e escrever, mas não tinha internet. E aí, hoje em dia, gente, só fica enganado quem quer ficar enganado. Vem conosco, Jesus. Então, gente. Então, os meus primeiros anos de cristianismo foi na Igreja Católica, lá na Bahia. Quer que eu dou mais os detalhes? Quem estiver duvidando? Tremedal, Bahia. Tem um monte de gente no meu Facebook que conhece. Tem um monte de gente que nasceu depois que eu saí de lá, que tem 50 anos que eu saí de lá. Mas eu vivi lá 15 anos. Eu morava na roça, criava porco, galinha, plantava milho, feijão. Ok? Nem estudo direito eu tinha, gente. Mal eu sabia escrever o nome. Ler alguma coisinha, palavras pequenas. E eu cheguei em São Paulo com 15 anos, depois que eu fui começar do zero estudando em São Paulo. Então, eu não sou esses filhinhos de papai e de mamãe que já nasceu em berço de ouro, não. Ok? Quando eu nasci, até que eu tinha um vô rico, mas aí meu vô, depois de 1 ano e meio que eu era nascida, meu vô mataram, morreu de tiro, não sei, é uma longa história, deixa pra lá, não sei nem contar direito, também não sei o que me contaram. Mas enfim, e depois que meu avô morreu, tudo foi se acabando, ok? Só ficou as terras. Então, eu fui criada com dificuldade já. Até enquanto meu avô estava vivo, ainda tinha apoio lá do meu avô. Depois que meu avô morreu, aí foi os filhos mais, ou tinha um filho mais velho dele que foi tomar conta das coisas. A minha mãe era a segunda pessoa dos filhos do meu avô, e era mulher, o primeiro era homem, enfim. Então, o homem que foi decidir, enfim. O que aconteceu é que ninguém mais plantou, ninguém mais criou animal, ninguém mais... E tudo que meu avô tinha feito com muito sacrifício acabou rapidinho, só ficou as terras, alguns vendeu suas terras e foi para vir para São Paulo. Mas depois de 15 anos foi que eu vim para São Paulo com a minha família. Também não vou entrar em detalhes, que é muito longa a história, ok? Mas a única cidadezinha, a cidadezinha que eu conhecia lá era Tremedal, Belo Campo. Era a cidadezinha que eu conhecia, Tremedal, Belo Campo. Quando era para ir na igreja, era lá. E só, na minha época, só tinha a igreja católica lá. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu não gostei das igrejas de São Paulo. Sério, gente, a gente tem que ser sincero. Eu não gostei das igrejas católicas de São Paulo. Era muito modernismo, eu não estava acostumada com aquilo. Sabe? Era muita gente para um padre só. Eu estava acostumada lá com a igreja menor.
na Bahia, era muita gente para o padre só cuidar, o padre não dava conta, era muita modernidade na igreja. Gente, eu não gostei, não gostei. Mas Deus já estava cuidando de mim, Deus nunca me desamparou, nem na Bahia, nem em São Paulo, nem na Itália. Deus nunca me desamparou, louvado seja o nome dele. E aí eu conheci uma igreja batista vizinho de onde eu morava. Não, eu não morava lá vizinho, não. Eu trabalhava. Tem que deixar tudo bem claro para as pessoas entenderem. Eu trabalhava perto de uma igreja batista. Eu já tinha ouvido falar que tinha uns crentes. Quando eu cheguei em São Paulo, eu ouvi falar que já tinha uns crentes, porque minha tia era da Assembleia de Deus. Mas a gente a gente ficava com o pé atrás, a gente não ia na Assembleia de Deus não, porque a gente achava assim, nossa, aquela igreja é muito cheia de nas coisas, né? A gente já era assim, eu nem conhecia a religião. Mas já tinha essa... Aí quando... Eu tinha meus tios que moravam em São Paulo, algumas coisas eles falavam, ok? Mas aí eu fui... Deus sabe a forma que nos socorre na hora que nós precisamos. Eu fui trabalhar perto da igreja batista. Eu já sabia que tinha outras igrejas em São Paulo, que tinha os crentes, como era chamado na época. Inclusive, conheci os testemunhos de Jeová por causa da patroa. Mas eu fui pulando. Aí eu cheguei na igreja batista e eu falei, eu vou visitar essa. Aí eu falei, eu fiquei lá. Eu falei, já tenho Jesus no coração, vou ficar aqui, assistindo só. Aí eles falaram, quem quer Jesus e quer o Novo Testamento, vem aqui na frente que a gente vai dar. Aí eu falei, opa, vou pegar esse Novo Testamento. Eu quero Jesus e eu vou lá pegar o Novo Testamento. Foi assim que tudo começou. Mas eu não pude ficar naquela igreja, a igreja batista do Brooklyn, São Paulo. Tem até o nome da rua. Qualquer um pode atestar o que eu estou falando. Para honra e glória do nome de Jesus. Que não é história inventada, não, e nem de inteligência X, e nem porque me pagaram para contar minha história. Nem dinheiro eu ganho nessas redes sociais. Graças a Deus. Então, gente, porque hoje em dia tudo é assim, né? Foi pago, não sei o quê. Não. Não fui pago para nada. Até hoje ninguém me paga para nada. Embora fica me criticando, mas não paga minhas contas, não. Só tem uma pessoa que paga minhas contas. Mas se ela criticar, eu não ligo, porque é minha filha. Ai, Jesus, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Gente, eu tenho que brincar, rir. Pois é, gente. Passei por muitas lutas nesses 47 anos de igreja. Primeiro, eu não fiquei naquela que eu falei que eu fui buscar o Novo Testamento lá na frente, fizeram oração comigo. Primeiro, eu não fiquei lá, porque lá era só trabalho. Depois saí de emprego, ia para outros empregos. Então, eu tive... Aí, através das minhas irmãs mais novas que eu, que conhecia os filhos das vizinhas, que iam numa igreja batista lá, que nem era igual a que eu fui a primeira vez, eu falei, então vamos para lá. Acabei ficando lá 7 anos com as minhas irmãs. Depois eu falei, essa igreja tá muito rígida, eu vou procurar outra batista. E foi assim, né? Passei os meus primeiros 15 quase 20 anos de crente em igrejas batistas. Aí depois eu falei... Aí começou o movimento pentecostal, neopentecostal, ok? Já existia uns neopentecostal, mas eu não gostava. Aí, quando surgiu o neopentecostal, eu tenho que colocar tudo aqui. Para contar a história, você tem que ser real, sincera. Aí surgiu tinha vários movimentos neopentecostal, mas eu não gostava muito, não. Mas aí surgiu um chamado Renascer em Cristo. Aí eu falei... Aí eu comecei a ouvir pela rádio, a rádio. E eu ficava com medo quando a bispa, que hoje é bispa, né? Na época era pastora ainda.
Eu ficava com medo quando ela pregava, porque o negócio de Espírito Santo, falar em língua estranha. Porque todas as igrejas que eu frequentei eram tradicionais. Aí eu tinha medo, mas o medo, eu fui perdendo o medo. Enfim, fiquei um tempo nessa igreja. Aí eu saí, eu tava bem nessa igreja, inclusive, tava bem, tava feliz. Mas aí o dia que eu descobri que tinha uma terceira, uma terceira pessoa no meu casamento, né? Na realidade, uma mulher, não vou entrar em detalhe dela não, viu? Inclusive ela era até casada. Então, quando eu descobri que tinha essa mulher no meu relacionamento, com meu ex-marido, que a gente ia até pra igreja e tudo junto, a gente ia ficar na igreja de mão dada. Gente, vocês acham que a Helena é só essa Helena que vocês conhecem hoje? Qualquer um tá aí pra comprovar. Até o meu ex-marido, eu não tenho nada com. Nós temos amizade, não tenho nada contra ele hoje. Eu só ficava com raiva porque eu tinha muito ciúme dele, mas depois eu entendi as coisas e fui embora e tamo aí. Tamo aí, temos filhos e netos juntos, pão e glória no nome de Jesus. Então, gente, há uns 10 anos atrás eu conheci uns movimentos chamados messiânico na internet. Naquele período lá que eu estava na Renascer, toda feliz, que aconteceu aquelas descobertas, tragédias na minha vida, do meu casamento, eu saí da Renascer, eu procurei outras e fui procurando outras igrejas. Depois de 2010 eu comecei a frequentar a Itália, e às vezes eu estava aqui, às vezes eu estava lá, e quando eu estava aqui eu procurava algumas igrejas também para ir. Enfim, tem coisa que eu vou pular, que eu não vou entrar em detalhe tudo da minha vida, que é muito longa a história. Há 10 anos atrás eu conheci já depois que eu tinha conhecido a Itália. Conheci a Itália na virada de 2010 para 2011, que eu conheci a Itália. Ok? Lá para 2013, 14 em diante, eu comecei a ouvir falar de uns messiânicos na internet. Aí eu segui eles um pouco, mas depois eu comecei a ver que eles falavam muito mal do cristianismo, muito mal da Igreja Católica, muito mal. Disse que foi Constantino que inventou a religião cristã. E aí eu fui pesquisar para saber e vi que era mentira o que estava falando. Não foi Constantino que inventou a religião chamada cristã. Não foi. Ele nem era católico romano. A mãe dele era, mas ele não era. Ok? Quando ele decidiu ser religioso, ele foi pro lado dos arianos. Os arianos eram inimigos dos católicos. Pesquisa a história, gente. Para de ir pela cabeça desse povo de internet que não estuda e que tem ódio ao cristianismo. Aí eu foi tudo estudando história que eu... Aí esse povo que tá na internet, eles falam assim, não leia a Bíblia com os óculos de Roma, não leia. Só que eu descobri que tem os óculos do protestantismo, tem os óculos de Lutero, os óculos de Calvino, os óculos de Swing, os óculos de Armínio, os óculos os óculos de Ellen White, os óculos... Depois eu descobri que tem um monte de óculos para ler a Bíblia. Monte. Agora hoje você vê quantas milhares de igrejas evangélicas protestantes tem no mundo. Cada uma delas tem um óculos diferente para ler a Bíblia. Cada uma tem um óculos diferente para ler a Bíblia. Entre elas mesmas, elas brigam. Finge que ama, e meu irmão tem que amar. Mas briga, porque na minha época, 47 anos atrás, as igrejas mais destacadas eram a Assembleia Batista e uma dizia que a outra não era crente. Só pra vocês terem ideia, que eu não tô aqui com brincadeira.
Mas, ok, tudo bem. Eu li a Bíblia, eu falava que era Jesus, passei por muita coisa, luta na minha vida, muito. Eu passei luta solteira, passei luta casada, passei luta depois de separada, divorciada, já passei luta com irmãos, já passei luta com filhos e luta com neto. Já passei luta com tudo. Com marido, com tudo. Comigo mesmo, já passei luta comigo mesmo, porque também às vezes eu fico rebelde. Já passei luta com tudo, vocês possam imaginar. E aí, mas eu continuei pesquisando a história da igreja cristã. Continuei. Toda vez que eu vi um messiânico ou um protestante falando mal da igreja católica, aí que me dava mais vontade de pesquisar sobre ela. Ok? Sabe o que eu cheguei à conclusão? E isso não veio de Lutero, não. Aquilo que foi de Lutero eu vou falar, mas aquilo que não foi eu vou falar também. De Lutero veio o quê? De Lutero veio a rebeldia, veio a insubmissão. Isso veio de Lutero. Rebeldia é pecado de feitiçaria. Lembra lá do Saul que achou que podia oferecer o sacrifício para Deus e ignorou Samuel? O que aconteceu com Saul? Era espírito de rebeldia, que significa feitiçaria. Desobediência. Então, esse aí veio de Lutero, espírito de rebeldia. Agora, o espírito de desprezar Maria, mãe do Senhor Jesus, esse não veio de Lutero, não, porque diz que Lutero acreditava em Santa Ana, e Maria e José, e acreditava no rosário e tudo. Diz que Lutero acreditava em tudo isso, ok? Então, isso aí não veio dele. O desprezo a Maria, mãe de Cristo, que eu saiba, não veio de Lutero, não põe a culpa nele. Isso eu não vou pôr a culpa nele do que ele não fez. Por quê? Porque mesmo ele se desligando da igreja católica, ele ainda continuava com os terços, com as rezas ao santo, e ele era devoto de Santa Ana. Pesquisa, gente, pesquisa! Agora tem internet. Porque as pessoas só sabem jogar pedra na gente. Enfim. E agora tem uma discussão enorme na internet. Maria é a mulher mais polêmica da Bíblia. Não é Eva, não, gente. É Maria. Gente, hoje eu achei uma foto falando as mulheres virtuosas da Bíblia. Vocês acreditam que eles colocaram até Maria Madalena, mas deixou Maria, mãe de Jesus, de fora? Por que essa perseguição? Isso é uma perseguição. Gente, eu não sou devota de Maria, nem de santo nenhum. Se eu fosse ser devota de um santo, ia ser o apóstolo Paulo. Mas também tem o apóstolo João, que eu amo. Mas também o apóstolo Pedro, com tudo que ele era, eu amo ele também. Se eu fosse devota, ia ser dos apóstolos. Por quê? Os outros são maravilhosos, deram vida para Jesus. Amém, glória a Deus. É que esses apóstolos aí, eu sei um pouquinho da história deles. Um pouquinho só, não sei tudo não. Mas vamos lá, vem conosco, Jesus. Aí eu percebi, gente, que existe um ódio tão grande pela mãe de Jesus, que eles pegam todas as mulheres da Bíblia para dizer que é virtuosa, mas Maria não pode ser colocada na lista. Que é isso, gente? Vocês sabem quem é Maria? Gente, ó, como eu disse, eu não sou devoto de Maria, não fiz consagração a Maria, não venero o santo, nem Maria, nem os outros, não. Porque quando você fica muito no meio protestante, a sua cabeça, o seu cérebro muda, cambia. Ok? Só que hoje em dia eu descobri que a autoridade está com a igreja católica. Tem a ortodoxa e a romana. Como nós somos do Ocidente, a gente está ligado, o Ocidente está ligado ao católico romano. Eu não estou lá no Oriente, talvez se estivesse na Ásia, no Oriente, talvez eu fosse me ligar com os ortodoxos, mas eu não estou lá. Eu estou no Ocidente. E hoje em dia eu sei que eu devo respeitar a autoridade da Igreja Católica Romana. A não ser que eles
esteja fora da vontade de Deus, aquilo que eles fazem, que está fora da vontade de Deus, não é só o que está escrito na Bíblia, não, porque na Bíblia foi muita coisa que não foi para a Bíblia, muita coisa não foi para a Bíblia. Muita. A própria Bíblia diz que não deu para pôr lá. Cartas dos apóstolos foram perca. Provavelmente alguém também que odiava os apóstolos queimou a carta deles. Só Deus sabe o que aconteceu nessa história toda. Ok? Eu tô sendo sincera. Quem quiser acreditar, acredite. Não tô ganhando nada para isso. Vem comigo, Jesus. Preciso de Jesus, eu preciso. Vem comigo, Senhor. Então, gente. Aí, como eu já disse, já nem vou repetir, você já falei. Só que é o seguinte, tudo que Deus me mostrar na Bíblia sobre Maria, eu vou falar. Vem comigo, Jesus. Por causa desse desprezo tão grande que os crentes de hoje têm com Maria, mãe de Cristo, tudo que Deus me mostrar na Bíblia sobre Maria, eu vou falar. E aqui eu não estou presa nem em doutrina católica, nem em protestante. Graças a Deus, pão e glória no nome de Jesus. Respeito coisa da doutrina protestante, respeito coisa das doutrinas católicas. Hoje em dia eu tenho mais coisa da igreja católica que eu aceito do que da protestante. Tem mais coisa por causa dessa autoridade que eu descobri que a gente tem que respeitar, que eu não quero ser rebelde, não quero estar debaixo de uma audição de rebeldia. Ok? Aleluia. Mas eu não tô preso. Finora, como diz o italiano, finora. Io sono libera. Aleluia. E glória a Deus. Ok. Então, tudo que Deus me mostrar na Bíblia, no Velho Testamento, se bem que o Novo Testamento, ele começa com Cristo, né? Então, ali, quando ainda estava Zacarias, a geração de João Batista, Maria ali, gente, ali ainda faz parte do Velho Testamento. O Novo Testamento tem uma transição do Velho para o Novo. João ainda é profeta do Velho Testamento. Tem uma... mas não é chamado de profeta. Mas a Bíblia diz que ele é o maior do Velho Testamento. João Batista, que ninguém fala nele também. João Batista, a pessoa fala de Moisés, de Davi, quero ser próximo como o povo de Israel, quero ser... Só vai, corre atrás de prosperidade. Santidade que é boa, ninguém quer. Mas ninguém fala de João Batista. Não, João Batista, ele morreu decapitado, não. O quê? Paz da igreja? Que morreu decapitado, queimado, esfaqueado, jogado no rio. Não, quer saber disso não, a gente só quer riqueza. A gente só quer as prosperidades do povo de Israel. A igreja hoje está assim, a maioria. Não vou dizer que é todo, mas a maioria só está indo atrás. Tem lá curso na internet, como adquirir a riqueza dos judeus. Vai pegar essa riqueza aqui na terra, vai deixar ela aqui, vai morrer e vai pro inferno. Porque tá atrás do Deus Mamon. Porque Deus dá as coisas para nós, sim. Mas do modo dele. Deus já me deu coisas que eu nunca imaginei viver. Que eu, por mim mesmo, eu não tinha dinheiro. Por exemplo, em Israel. Eu já fui em Israel. Por mim mesmo, eu nunca ia, porque eu não tinha condição. Mas Deus me deu condição de ir. Usa pessoas. Ok? Então, vem conosco, Jesus. Então, gente, é o seguinte. Eu vi uma postagem hoje de várias mulheres, mas não colocou Maria, mãe de Jesus. Que implicância com a mãe de Jesus. Meu Deus do céu. Que ódio que esses protestantes de hoje têm. Os de hoje. Porque o Lutero, como eu disse, era devoto de Santana. Tinha rosário. E rezava Ave Maria. Você duvida? Pesquisa a história. Ai. E eu não rezo Ave Maria, Santa Maria, não. Entendeu? Eu não rezo, não, porque eu não estou habituada a isso. Mas
Mas eu respeito a fé dos católicos. Se eles creem que é assim, quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu? Eles vão dar conta para Deus, não é para mim. Quem sou eu? Eu preciso cuidar da minha vida, nem da minha vida direito. Então é o seguinte, gente. É o seguinte. Quem diz que a Igreja Católica Romana é prostituta, isso vem na minha mente agora. Quem diz que a Igreja Católica Romana é prostituta, que o Papa é anticristo, Deus vai te pôr na balança. Se você tiver em pecado, você vai ser peneirado. Por quê? Porque você está julgando uma autoridade quando nem você mesmo está andando certo diante de Deus. E eu falo isso para qualquer um. Qualquer um. De qualquer religião. Você que está dizendo que a Igreja Católica é a prostituta e que o Papa é o anticristo, que eu já ouvi isso, eu já ouvi as pessoas falando isso, crentes, você vai ser peneirado se você tiver em santidade, você não vai cair. Ok? Mas se você tiver em pecado e não pedir perdão, ainda deve ter, Deus é bom, Deus dá oportunidade. E não pedir perdão para Deus. Ainda dá tempo de pedir perdão para Deus. Se você estiver em pecado, não pedir perdão para Deus, não consertar a tua vida, você vai ser peneirado. E depois não vem jogar praga em mim, não. Porque foi você que plantou e é você que vai colher. Eu já colho as coisas que eu plantei, que eu já peço a misericórdia de Deus para me livrar daquilo que eu plantei de mal. Cada um vai colher o que plantou. Mas vou voltar em Maria. Por quê, gente? Porque é uma implicância tão grande com Maria. É um ódio tão grande. Acho que é inveja, é espírito de inveja. É o espírito das trevas. Quem ficou com raiva de Maria foi o diabo. Por quê? Porque ele não percebeu que Maria estava grávida do Filho de Deus para ele poder matar Maria. Maria sobreviveu, o Filho de Deus sobreviveu. Ah, mas Jesus depois morreu. Morreu para nos salvar. Morreu porque chegou a hora dele morrer. Morreu porque ele entregou a vida. Morreu porque tinha que ser assim. E ainda na cruz. E se ele não morresse, ninguém seria salvo. Mas Maria, sem homem, sem deitar com homem, gerou o Senhor Jesus. Quando Jesus nasceu naquelas condições, que não tinha nem um hospital para ele nasceu num lugar todo cheio de bactérias. Ok? Depois Deus falou, vai para o Egito. Por quê? Porque no Egito, Moisés foi escondido. E agora foi Jesus ser escondido no Egito. Por quê? Porque os religiosos não iam lá no Egito. Os religiosos, na cabeça deles, o Filho de Deus também não podia ir para o Egito. Então eles iam procurar aonde? Lá entre eles. Ok? Tentaram matar o Senhor Jesus várias vezes. Leia o Evangelho. Tentaram matar o Senhor Jesus várias vezes. Derrubar do precipício. Foi tentado pelo diabo. Mandou pular do pináculo do templo. Toda aquela história. Aí eles queriam empurrar o Senhor Jesus. Lá quando o Senhor Jesus foi em Nazaré, eles queriam jogar o Senhor Jesus do precipício abaixo. E tantas outras coisas. Queriam apredejar o Senhor Jesus. Levou lá a mulher adúltera para... se ele falar qualquer coisa aí que é contra a lei, nós já mata ele junto com ela, né? Armadilha, tudo aquilo era armadilha. Tudo que eles fizeram com o Senhor Jesus era armadilha. Mas que eles queriam atacar mesmo não era a mulher, era o Senhor Jesus. Será que vocês não pensam, não? O objetivo era atacar o Senhor Jesus. Não era a mulher adulta, era atacar o Senhor Jesus. Ô Jesus, vem conosco, tem compaixão, me ajuda, Pai, me ajuda, cubra-me. Então, gente,
Tudo que o Senhor me mostrar na Bíblia sobre Maria, eu vou falar. Não tô nem aí se vocês gostam, não gostam, se é católico, se é evangélico, se é protestante, se é messiânico, se gosta ou não gosta. Tô nem aí. Eu só peço que o Eterno Deus me cubra, envia anjos para estar comigo, me guardando, me livrando de todo o mal, porque hoje em dia eu não posso confiar em ninguém. Ninguém. Hoje em dia eu não posso confiar em ninguém. Deus sabe todas as coisas. Deus preparou até um lugar para onde eu estivesse, para que essas coisas fossem reveladas. Então é isso. Te agradeço, Senhor. Então é isso, gente. Lucas 1 e 2 já fala que Zacarias, Isabel, João Batista dentro da barriga, Maria, eram pessoas cheias do Espírito Santo e não tinha acontecido Atos 2. Ali já fala que eles eram pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da graça de Deus. E foi falado Baru atá para Maria e Baru atá para Jesus. Isabel, uma judia, cheia do Espírito Santo, falou para Maria, Baru atá, Maria, Baru atá o teu filho, Jesus. Sabe o que é Baruatá? Baruatá Adonai. O judeu só dá Baruatá para Adonai. Ok? Que significa bendita sejas tu. Ok? Então, deixa eu parar por aqui, que vai vir mais coisas. Depois tem mais coisas, só que eu vou parar por aqui. Então, os livros apócrifos falam que Ana era estéril, a mãe de Maria era estéril, era desprezada, porque naquela época a mulher que não tinha filho era desprezada. Lembra da Ana, mãe de Samuel, que chorava lá igual uma condenada no local onde o profeta Eli estava? Porque ela não tinha filho? Dizem que a mãe de Maria também chamava Ana e passou pelo mesmo problema. Mas o Joaquim era um homem honesto, ele não queria ter outra mulher para ter filho. É diferente do marido de Ana, ok? E Maria foi nascer na velhice por milagre de Deus. E eu não estou nem aqui falando que Maria da Imaculada, isso aí é uma doutrina católica, eu respeito, não vou discutir com eles, nem estou falando isso, que ela foi gerada sem pecado, não estou falando isso, gente. E nem quero ser condenada por isso. Eu quero dizer o seguinte, que eu acredito no apócrifo que diz que Maria nasceu dos pais já velhos por milagre, igual Isaac nasceu de Sara e Abraão. Isso eu acredito. Ok? Respeito a fé dos outros. Mas eu acredito assim. Que assim como Isaac foi gerado, Maria também foi gerada. Os velhinhos, quando não tinha mais condição humana. E também acredito no apócrifo que diz que ela foi consagrada ao templo e ela foi criada no templo. Os judeus podem muito comprovar isso, só que eles não têm interesse em comprovar nada para o cristianismo. Escreveram muita história. Aqueles judeus que tinham ódio dos cristãos, eles levantavam falsos testemunhos sobre Jesus, sobre os cristãos. Tá? Gente, só lê Atos dos Apóstolos. Para de ficar ouvindo essas coisas pela internet. Vai ler a Bíblia. Então, eu não sei nem no que a gente pode crer hoje em dia. Mas tem esses apócrifos, que eu creio que Maria foi criada no templo. Eu creio que Maria foi entregue a um viúvo, como era costume da época. Eu creio assim. Se quiser acreditar de outro jeito, você acredita. Eu creio assim. Ok? Então, Maria já era cheia do Espírito Santo, já era cheia da graça de Deus, quando o Senhor Jesus nem tinha nascido ainda. Não tinha acontecido Atos dos Apóstolos. Ok? E nós gentios, que hoje o gentil, orgulhoso, arrogante, diz Maria era igual eu. Não era igual você. Maria era judia praticante. Observava a lei de Moisés. A Bíblia fala que nós, gentios, não éramos nem povo. Vê lá que Paulo falou. Vós não eras povo,
mas agora sois de Deus. A gente não era nem povo e quer comparar com Maria. A gente não era nem povo. A gente era os pagãos, os idólatras, os gentios, as nações. Trazendo para a linguagem de hoje, o Zé Povinho. Que os judeus davam a volta, passavam do outro lado para não passar perto do gentio. Nem o samaritano, que era israelita, descendo dos israelitas, nem o samaritano, eles não passavam do mesmo lado da rua. Imagina um gentio pagão da Grécia, de Roma, de Síria, de Antioquia. Gente, esse aqui aqui se fala algumas letras diferentes do Brasil, ok? Mas vamos lá. De Síria, Antioquia, Grécia, aqui fala Grécia, Roma, assim mesmo fala Roma. Os judeus não queriam passar nem no mesmo quarteirão, nem no mesmo... Se eles pudessem, não entrar nem no bairro deles. E hoje o gentio... Ai, Maria era igual uma de nós, pecadora. Vai lavar sua boca e vai estudar história. Nós temos é que nos humilhar diante de Deus Todo-Poderoso e agradecer a Ele, porque Ele nos chamou pela graça de Cristo, pelo sangue de Cristo e pela fé nele é que a gente tem salvação e recebe o Espírito Santo. Mas Maria já era uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo e da graça de Deus antes do filho dela nascer. E o filho dela é filho de Deus. Só ela teve o filho do Altíssimo dentro dela. Então você, pare de falar besteira, porque senão eu vou pedir para o eterno Deus. Eu vou orar, pedir para o eterno Deus mostrar quem você realmente é. Que fica aí falando, Maria era igual eu. Que o Senhor te mostre quem você realmente é. Vem conosco, Jesus, cubra-nos com teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, eu não sou contra crer em Deus Pai, a confissão dos apóstolos. Eu não sou contra o... Como é que é? Fugiu da minha mente agora. Aquele livrinho que tem dos apóstolos lá, Doutrina dos Apóstolos. A Didaquê. Eu não sou contra a Didaquê dos apóstolos. Eu não sou contra crer em Deus Pai, uma oração que eles fazem. Eu não sou contra o Pai Nosso, porque hoje em dia não pode orar mais nem o Pai Nosso. Um dia eu fui falar para um crente que ia orar o Pai Nosso. Pai Nosso? De tão estranho que esse povo está hoje. Você não pode nem falar do Pai Nosso. Eu não sou contra. Eu não sou contra o sinal da cruz, porque está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você sabe quem me ensinou a não ser contra o sinal da cruz, a não ter complexo com católicos? Sabe quem? A primeira pessoa que não me ensinou, ele nem me conhecia, eu vi os vídeos depois. Foi um pastor evangélico que veio de uma igreja batista pentecostal. Tá aí na internet para todo mundo ver. Foi ele que falou que o sinal da cruz não era errado e falou que o Senhor Jesus comparava ele igual um padre. Porque uma vez o Senhor Jesus falou para ele assim, tá todo mundo dormindo no aeroporto, chegou a hora de sair e tinha um padre dormindo. O Senhor Jesus foi lá, falou para esse pastor evangélico da igreja batista pentecostal e falou assim, você não vai acordar seu colega? Aí ele foi lá e falou, colega. O padre olhou para ele assim, colega, mas você não é padre? Ele falou, mas foi Jesus que falou que você era meu colega. Acredite se quiser. Eu vou parar por aqui que eu já falei muito. Muito. Agora, quem me julga vai prestar conta para Deus. Se eu tiver errado, eu peço ao meu eterno Deus que me ajude a andar no caminho reto. Mas se o que eu tô falando é de Deus e você me julga, você vai prestar conta para Deus. E vos abençoe todo aquele que quer andar na verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, shalom. Shalom, shalom.